né, em medicina fetal. Na prática, eu também trabalho mais com obstetrícia de alto risco, com ultrassonografia e procedimentos fetais. É a primeira aula que eu vou dar com vocês nesse modo, né, online, nessa nova forma. Vai ser um desafio ensinar mecanismo de parto para vocês. Mas o que eu tenho a dizer é que, assim, para aprender esse tema já requer muita disciplina de forma presencial. E na forma online, né, virtual, requer mais ainda concentração. Então, assim, a gente vai começar e eu peço a vocês que tentem evitar, né, qualquer ambiente com distração que possa tirar a atenção de vocês na aula. Mas eu estou à disposição para vocês pararem a qualquer momento, tá? Interromperem. É uma aula interativa, tá? Eu não vou conseguir ficar. Eu vou já aumentar a apresentação. Eu não vou ficar conseguindo ler o chat, né? Então, assim, eu vou fazer algumas pausas durante a aula. Então, se vocês não estiverem entendendo, fiquem à vontade para perguntar. Não existe pergunta boba. É o primeiro contato que vocês vão ter com esse tema. Às vezes a leitura ela é difícil, então podem interromper, podem perguntar a qualquer momento, tá certo? Mecanismo de parto. Essa aula de hoje ela é dividida em duas: mecanismo de parto e assistência ao parto, que é o aspecto clínico. Como vocês estão no S5, o primeiro contato com a obstetrícia, a gente vai começar desde o básico, desde a nomenclatura obstétrica, para que vocês mais na frente possam entender realmente sobre a assistência clínica ao parto. Em relação à estática fetal. O que é a estática fetal? É a relação do feto com a bacia e o útero. Tá? Ele é importante para a gente conhecer a nomenclatura obstétrica, quando vocês estiverem rodando nas aulas práticas, quando estiverem atendendo pacientes gestantes, vocês vão saber como ler, né, uma história clínica obstétrica, um prontuário, fazer os registros. E essa relação do feto com a bacia, ela tem muitas implicações durante o trabalho de parto. Como é que eu avalio? Como é que eu sei essa relação? Como é o posicionamento? Como o feto está dentro do útero materno? Através da palpação abdominal, sentindo as partes fetais, através da realização do toque vaginal, da ausculta dos batimentos do bebê e de uma forma assim mais fácil, né? Porque você visualiza o feto diretamente através da ultrassonografia. Mas os métodos clínicos, né, são a palpação, o toque vaginal e a ausculta. Então, para vocês entenderem, o trabalho de parto ele é feito com esses três fatores. Eu tenho que entender o que é o motor, o que é que impulsiona o bebê para baixo, né, para sair, o objeto que está sendo expulso, que é o feto, e o trajeto que ele tem que percorrer para expulsão, para o nascimento, tá? Então, o objeto é o feto, o trajeto é o canal de parto, né, a pelve materna, e o motor são as contrações uterinas. E eu vou detalhar cada aspecto desse agora com vocês. Em relação ao trajeto, que ele é a pelve, o trajeto materno, ele é duro, ou seja, ele não tem como se acomodar, se moldar ao feto, tá? As articulações têm pouca mobilidade, então ele não consegue esticar, abrir mais para haver a expulsão do feto, tá? Então, quando o feto está passando, não é a bacia que se adapta, na realidade é o feto. Os diversos movimentos que o feto faz, posição que o feto assume, o cavalgamento dos ossinhos do crânio do bebê. Isso faz com que ele consiga vencer as dificuldades desse trajeto duro, tá? A bacia, ela tem uma curvatura que parece um J,
que é o trajeto, né, que o bebê vai percorrer durante o trabalho de parto, e a superfície interna é toda irregular, com diversas proeminências ósseas, tá? Aqui ilustrando os ossos, né, que compõem a pelve materna, tá? Que é o sacro, osso ilíaco, os dois ossos ilíacos, né? O cóccix, o púbis e o isquio. Em relação à pelve, essa aqui é uma visão lateral, tá? Da bacia materna, para vocês entenderem os diâmetros da pelve materna. Então, na obstetrícia, a gente fala sobre 3 estreitos. O estreito superior, tá? Que ele vai desde a borda da sínfise púbica até o promontório. O estreito médio, que ele passa da borda inferior da sínfise púbica até as espinhas isquiáticas, e ele é o C aqui, ele é importante clinicamente porque ele é o lugar mais apertado da bacia. Então, vai ser o local que o feto tem mais dificuldade para vencer durante o trabalho de parto. E tem o estreito inferior, que é a borda inferior da sínfise púbica, até o cóccix, que é quando o bebê já está sendo expulso. Obstetricamente, para vocês entenderem a nomenclatura, vocês vão ver nos livros que existem 2 conjugatas mais importantes. Aqui, ainda na visão lateral da pelve, vocês observam a conjugata anatômica, tá? Que ela coincide com aquele mesmo nome, se vocês lembrarem, coincide com o estreito superior da bacia. Então, é a conjugata anatômica. Clinicamente, ela não serve para muita coisa, é só mais um nome na obstetrícia, porque clinicamente eu não consigo avaliar esse diâmetro quanto a essa distância, tá? A conjugata obstétrica, ela vai da parede posterior da sínfise púbica até o promontório, da parede posterior da sínfise púbica até o promontório, e ela é a menor conjugata, e ela que tem a maior importância obstétrica. Quanto menor esse estreito aqui, maior a chance do bebê não conseguir insinuar, não conseguir entrar na pelve e não conseguir ter um parto vaginal adequado. Ainda em relação às conjugatas, né? Eu tenho a conjugata diagonalis, que ela vai do limite inferior da sínfise púbica até o promontório, e a conjugata êxitos, que é quando o neném já está saindo, tá? Que envolve aqui o finalzinho do cóccix. Uma regrinha para vocês entenderem, eu não consigo, fazendo o exame de toque, palpar, saber o diâmetro, avaliar essa conjugata obstétrica, tá? Mas eu consigo avaliar a conjugata diagonalis, tá? No exame de toque. Para saber a conjugata obstétrica, tem essa regrinha. Você subtrai 1,5 centímetros. Então, a conjugata obstétrica é a conjugata diagonalis menos 1,5. Tá? Vocês não precisam ficar estressados agora com esses nomes, com essas nomenclaturas. Depois vocês, com calma, né, estudando isso no livro e revendo a aula, vocês vão ver que esses nomes, eles são meio intuitivos. É só ver o nome e a estrutura de onde para onde, né, quais são as pontas da estrutura para entender a nomenclatura. Tá? Mas existe essa regrinha que, inclusive, já foi alvo, né, de algumas questões de concurso, questões de prova. Às vezes, ele dá o valor da conjugata diagonalis e pergunta o valor da conjugata obstétrica, tá? E, principalmente, assim, às vezes ele pergunta a definição. O que é a conjugata diagonalis? Então, aí você tem que saber que ela liga o limite inferior da sínfise púbica até o promontório. Tá? Em relação à pelve, né? Em relação ainda ao trajeto, eu tenho 4 tipos de bacia. Eu tenho bacias do tipo antropóide, androide, ginecoide e platifeloide. As mulheres têm esses tipos de bacia,
tá? Por isso, nem todas as mulheres têm a mesma pelve mais fácil. Qual é a pelve mais favorável para o parto normal? A pelve ginecoide, e é a mais prevalente entre as mulheres. Mas eu tenho aquelas mulheres que provavelmente não conseguirão ter, assim, um parto vaginal, mas é a raridade da raridade, e você só consegue saber qual é o seu tipo de pelve durante um trabalho de parto, quando você avalia que o neném não desce, o neném não insinua. Então, não existe essa história de você falar, fulana é muito estreita, ela não consegue ter um parto normal. Visualmente, né, externamente, só pelo fenótipo da pessoa, a gente não consegue inferir isso, tá? Então, assim, essas nomenclaturas, androide, antropóide, ginecoide, elas têm pouca aplicabilidade clínica, porque você não consegue prever o sucesso de um parto, né, antes avaliando esse tipo de pelve, tá? A importância maior dessas nomenclaturas, né, assim, para ser, infelizmente, é cobrado em provas, né, mas clinicamente tem pouca aplicabilidade. Como eu falei, a mais frequente e mais favorável ao parto é a ginecoide, que ela tem um formatozinho mais oval, tá? Desde a minha época, né, de tentar concurso de residência e tudo, eu decorava mais o formato. Androide, ele tem um formato de coração. Antropóide, ele é uma elipse vertical. Ginecoide é oval. E a platipelóide, ela é achatada. É uma elipse horizontal, tá? Então, vocês, aqui outra imagem, para vocês entenderem melhor, tá? Os tipos de bacia, ginecoide, mais frequente, mais favorável, e ela é mais oval, tá? A androide, né, é um formato de coração, antropóide, uma elipse vertical, e a platypeloide, ela é plana, né, um platô, é uma elipse horizontal, tá? Professora, Então, oi. antes da senhora avançar, eu queria, se a senhora pudesse, claro, repetir sobre as conjugatas obstétricas, que eu realmente não entendi. Pronto. As conjugatas obstétricas, é como se você avaliasse uma pelve de forma tridimensional. Então, elas são distâncias, são diâmetros que ligam um ponto a outro da pelve. Quanto mais estreito, quanto mais menor esses diâmetros, pior vai ser o prognóstico de um parto normal, porque mais difícil vai ser o neném insinuar, entrar no canal de parto, tá? E aí eu tenho algumas nomenclaturas na obstetrícia. Eu tenho a conjugata anatômica, tá? Que ela liga a borda superior da síntese púbica até o promontório, tá? Que é o estreito superior da bacia. É o primeiro o momento, né, que o bebê vai entrar no canal de parto. Eu tenho a conjugata obstétrica, que por ser a menor é a mais importante, porque se o feto conseguir vencer, passar a conjugata obstétrica, provavelmente esse parto vai acontecer de forma natural, sem problema, sem distócia nenhuma, tá? Porque o feto já venceu o local mais apertadinho da pelve, que é a conjugata obstétrica, que liga a parte posterior da síntese púbica até o promontório, tá? E eu tenho outros termos, né? A conjugata diagonalis, que ela já liga a borda inferior da síntese púbica até o promontório, que é o que eu consigo avaliar no exame clínico, no exame de toque. E eu tenho a conjugata êxito, tá? Que é quando o neném já está saindo, que vai lá da síntese púbica até o cóccix. E, clinicamente, então, eu não consigo saber quanto que é a conjugata obstétrica. Eu não consigo tocar e medir. Eu consigo ver a conjugata diagonalis. Por isso que tem essa formulazinha, para eu saber quanto é a conjugata obstétrica. Que eu falei que ela é a mais importante, é a mais estreita, então é a que eu precisaria saber. Tá? Deu para entender? Certo, então eu não preciso saber a conjugata anatômica e nem a êxitos. Isso, na prática clínica não tem aplicabilidade nenhuma,
tá? E você não consegue medir e avaliar. É mais uma nomenclatura da obstetrícia para saber que existe esses diâmetros que o bebê tem que vencer, tá? Mas no exame clínico, o que você vai conseguir avaliar é a conjugata diagonalis através do exame de toque. Porque você sente lá a parte posterior da síntese pública e sente o promontório. E aí consegue subjetivamente, né, pela abertura dos seus dedos, saber mais ou menos uma estimativa de quantos centímetros é. Tá? Tudo bem, obrigada. Qualquer dúvida pode perguntar. Clinicamente, isso não é feito de rotina na prática. Eu vou dar aula para vocês também, mais na frente, de assistência ao parto. Aí vocês vão ver que o que é importante durante o trabalho de parto, eu estou avaliando, tá bom? Mas quando vocês forem ler os capítulos iniciais da obstetrícia, né, nos livros, vocês vão se deparar com todas essas nomenclaturas e também podem encontrar nas provas de concurso. E da faculdade também. Os tipos de bacia, como eu falei, é só para vocês entenderem que as mulheres têm bacias com formato diferente e com prognóstico diferente para o parto normal, tá? Mais alguma dúvida em relação ao trajeto? Então, eu vou continuar, tá? Como eu falei, são 3 fatores que influenciam no mecanismo de parto. O trajeto, que é a bacia materna, e agora eu vou falar do objeto, que é o feto. Como eu falei, o feto é ele que se adapta para entrar no canal de parto. Aqui eu coloquei um crânio adulto, mas lembrando que no feto você não tem essas suturas todas ligadinhas, tá? Elas não estão fundidas ainda, então isso permite um modelamento da cabeça fetal ao canal de parto. Se vocês já tiverem visto um bebê assim que ele nasce, às vezes ele nasce com a cabecinha toda torta, com a cabecinha porque ele se moldou ao canal de parto. Depois essas suturas vão se adequando novamente. Mas no momento do parto, elas cavalgam uma sobre a outra, para diminuir os diâmetros e passar através da pelve materna, tá? Eu quero lembrar para vocês da anatomia também, sobre as 2 fontanelas, bregma e lambda, que eu consigo sentir no exame de toque, e muito importante na avaliação da posição do neném em relação à pelve materna. Vocês têm que lembrar que o bregma, ele é um formato de losango, então eu sinto isso na cabecinha do neném quando eu estou fazendo um toque, e o lambda, tá? Ele é mais triangular, ok? E posterior, né? Bregma e o lambda. Em relação à estática fetal, como o bebê se posiciona no organismo materno, eu vou ter 4 conceitos. Eu vou ter a atitude do feto, a situação do feto, a posição e a apresentação. E é isso que eu vou ensinar vocês agora a saber definir qual é a atitude, qual é a situação, a posição e a apresentação do bebê, tá? Tudo isso através de exame clínico, palpação abdominal, toque vaginal e a ausculta do coraçãozinho do neném. A atitude é a relação das partes fetais entre si. O feto, ele deve se encolher todo, né, como eu falei, para poder passar no trajeto do parto. E, normalmente, a atitude fetal é flexão generalizada. Então, quando eu perguntar para vocês, qual é a atitude mais comum do bebê? Flexão generalizada, tá? Ele fica com a cabecinha toda fletida, os membros superiores e inferiores fletidos, o tronco fletido sobre si. Então, essa é a atitude normal, tá? Se você visualiza, né, principalmente através de ultrassonografia que a gente consegue ver isso, um bebê ele todo largado, sem esse posicionamento, sem essa flexão,
você já pode inferir que aquele bebê não está bem, que ele pode estar diante de um sofrimento fetal, só por você observar que o bebê ele não está no tônus normal dele. Então, a atitude normal de um bebê dentro do útero, para ele se acomodar aquele espaço, é flexão generalizada. Outro conceito, situação, é a relação do maior eixo do feto, ou seja, o tronco, a coluna, com o maior eixo da mãe, tá? E quais são os tipos de situação que existem? A situação longitudinal, que ele está em pezinho, ou seja, a coluna dele está em pé, junto com a coluna da mãe. Ele pode estar transverso, tá? Que é a coluna deitadinha, tá? Coluna dele está no sentido contrário do coluna da mãe, ou oblíqua, que é uma situação intermediária, né? Ele nem está longitudinal, nem está transverso, ele está na diagonal, que normalmente é transitório, ele está se acomodando ou para a posição longitudinal ou para a posição transversa. O mais comum, né? O que 99% dos casos é a posição longitudinal, que é a forma mais fácil do bebê se acomodar, que é o maior diâmetro dele com o maior diâmetro da mãe, que é em pezinho, tá certo? Essa é a situação. A gente viu agora a atitude, flexão generalizada. A situação pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, vou dar prosseguimento na aula. Em relação a... Pera, Oi. Essas são as posições que o bebê ele vai rodando, não é? Uma hora ele tá com a apresentação cefálica, outra hora com a apresentação... Até Como era agora o nome da outra? são conceitos... Essas posições todas são na hora do parto. Na hora do parto e durante a gestação, ele assume essas posições. Tem mais importância você avaliar no momento do parto, tá? Para saber como é que o neném tá, se ele vai... o parto eutóxino é o parto normal, natural, o bebê tá longitudinal, cefálico. Mas, assim, para vocês não são conceitos diferentes. Às vezes a gente fala posição, como se tudo fosse uma coisa só. Mas eu tenho 4 conceitos diferentes: atitude, situação, posição e apresentação. Na obstetrícia, são nomenclaturas, são coisas diferentes. A atitude é a flexão generalizada. Situação, o bebê pode estar longitudinal, transverso ou oblíquo. E aí agora eu vou te explicar a posição, tá? Que a posição é a relação do dorso, das costas do neném com a mãe. Para onde que as costas do neném tá virada? As costas do neném pode estar virada para a direita da mãe, ou para a esquerda da mãe, ou anterior ou posterior, tá? Então essa relação é denominada posição. Não se preocupem que eu vou dar vários exemplos, a gente vai treinar bem isso para consolidar na cabeça de vocês, tá? Essa posição, ela é útil para determinar por quê? Porque vai ser o foco de ausculta. Eu tenho que saber onde está o dorso do neném para posicionar o meu sonar, tá? Ou pinar, né? O aparelhinho de escutar, o BCF, que é batimento cardíaco fetal. Então, eu tenho que saber onde que está o dorso do neném, que é o local mais fácil onde você posiciona o sonar para escutar o batimento cardíaco. Então, a gente já vê uma aplicabilidade clínica. Você tem que palpar o abdômen materno para entender qual é a situação e a posição do neném. Não adianta, tem aluno, por exemplo, nas práticas, que pega o sonar e quer sair procurando, colocando o sonar no abdômen materno inteiro. Aí não encontra o foco, aquilo gera ansiedade na mãe, porque ela começa a ficar preocupada. Será que é porque o meu bebê não tem? Então, assim, antes de você tentar escutar o neném, o batimento do neném, você tem que palpar, descobrir qual é a situação, a posição, para encontrar o foco de ausculta de forma mais correta, de forma mais certeira, tá? Não adianta ficar procurando o abdômen materno inteiro.
Essa é a posição, que pode ser direita ou esquerda, anterior ou superior, dependendo de onde está o dorso do bebê, tá? Se o dorso do bebê estiver à direita da mãe, é uma posição direita, certo? Vou já dar vários exemplos. Em relação à apresentação, a apresentação é a parte fetal que se apresenta no canal de parto, ou seja, é a parte fetal que vai estar lá embaixo, na pelve, na bacia. Pode ser cefálico, quando a cabecinha está lá embaixo, pode ser pélvico, quando é o bumbum, quando o neném está sentado, ou pode ser córnica, que refere ao ombro, quando o neném está atravessado, tá? Então, na forma longitudinal, ou seja, o neném em pé, ele pode estar em pé de cabecinha para baixo, cefálico, ou em pé sentado, que é a apresentação pélvica. E quando ele está córmico, transverso, só é possível a apresentação, né, de ombro, córmica, tá? Se lá embaixo, ou seja, como é que eu descubro isso? Através do exame clínico. Você consegue palpar as partes fetais e no exame de toque também. Você consegue sentir se é uma cabecinha ou um bumbum que está lá embaixo. Se você palpa e sente a mão, o pé ou o cordão umbilical, o termo chamado é procedência, que é uma parte fetal que se coloca no canal de parto, tá? Então, se você fez exame de toque, encontrei uma mãozinha, não, então eu tenho uma procedência de mão, ou de pé, ou cordão umbilical, tá? E, por último, eu vou falar sobre da estática fetal, são esses 4 conceitos: atitude, situação, posição e apresentação, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Vou pular logo para os exercícios para colocar isso na cabecinha de vocês. Vocês vão visualizar essa foto desse bebê e vão fazer o exercício aí. Eu vou dar um minutinho para vocês falarem aí qual é a atitude, a situação, a posição e a apresentação desse bebê. Lembrando que esse exame clínico é como se a mãe estivesse de frente para mim, tá? Então, vocês olhando esse bebê, se vocês palpassem e imaginassem ele dessa forma, qual seria a atitude? Inclusive, se alguém quiser interagir, quiser responder, que quando é presencial, eu sempre elejo alguém para responder os exercícios. Se vocês quiserem responder também, alguém fique à vontade, mas vou dar um minutinho para vocês fazerem esse exercício. O pessoal está no chat respondendo, professora. Deixa eu ver aqui, é porque no meu modo de apresentação. Então, ótimo. A atitude, flexão generalizada, perfeito. O bebê está todo fletido sobre o seu tronco, tá? O que mais? Qual é a situação? A situação, perfeito, situação longitudinal. Lembrando que eu tenho longitudinal, transverso ou oblíquo. Como esse neném, ele tá bem em pezinho, então é uma situação longitudinal, tá? Qual a posição desse bebê? Perfeito. Posição, ainda teve uma divergência, alguém achando que era direita ou esquerda. Lembrando que, como eu falei, expliquei, essa mãe, ela tá de frente para mim. Então, até uma pegadinha. O lado direito, né, é o lado contrário do que eu estou vendo. Então, o dorso do bebê tá do lado esquerdo materno, tá? Então, é uma posição. Deixa eu voltar aqui. Esquerda, porque está do lado esquerdo da mãe. Não é do lado que eu estou vendo, visualizando, tá? E a apresentação, como eu tenho a cabecinha aqui embaixo, é uma apresentação cefálica, tá? Então, eu vou
A maioria aí respondeu certinho, né, no chat. Então, façam esses exercícios em casa. Eu vou colocar agora outro exemplo. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Eu já olho no chat. Então, vamos lá. Nesse segundo caso, qual seria a atitude? Também, né, flexão generalizada. Perfeito. Qual a situação? Tá, situação, né, eu falo transverso, que é a relação do maior eixo do bebê com o maior eixo da mãe. Então, é como popularmente a gente diz, o bebê está atravessado, então ele está transverso, tá? A posição do bebê, eu posso falar que ele está com o dorso anterior, né? Eu estou vendo o dorso dele aqui para frente, tá? Então, eu posso dizer que é uma posição anterior. Não faz sentido eu dizer direita ou esquerda, tá? Na posição, na situação transversa, eu posso ter uma posição anterior, posterior, tá? E a apresentação, aí sim, eu uso a nomenclatura córmico. Perfeito, tá? Então, continuando aqui, mais um exercício para vocês treinarem. Professora, Oi. é por causa que no slide dizia que podia ser usado tanto o termo transverso quanto córmica. Isso, por quê? Porque só existe para o transverso, só existe uma opção de apresentação, córmica, tá? Mas, assim, o termo É mais. preferível transverso. Isso, transverso e deixa o termo córnico para apresentação. Mas as duas, assim, só para transverso só existe a opção de córmico. E se o bebê está córmico, ele só pode estar transverso, entendeu? Por isso que é meio que como redundante e os dois termos estão usados de forma adequada. Tá? Então vamos lá. Nesse exercício, qual a atitude do bebê? Também flexão generalizada. Situação. Situação muito bem longitudinal, tá? A apresentação. Primeiro, a apresentação, né? Pélvica e o dorso, né? Com a relação do dorso com a mãe é um dorso posterior. O dorso do bebê está voltado lá para as costas da mãe. Então, atitude, flexão generalizada, situação do bebê está longitudinal, tá? Com dorso posterior e a apresentação pélvica. Ok. Sedimentada, alguma dúvida mais sobre esses conceitos que a gente trabalhou agora nos exercícios? Tá? Que é importante essa nomenclatura. Tem muita pegadinha de prova trocando o que é posição, com o que é situação, com o que é apresentação. Então, vocês têm que saber, tá? Direitinho diferenciar esses conceitos. Tem um mnemônicozinho que fala assim, a atitude praticamente nos bebês que estão bem, né, que estão normais, sempre vai ser a mesma, flexão generalizada, e o restante, para vocês saberem a ordem, né, de avaliação, a gente fala que o bebê dentro do útero, ele está no SPA. Então, é essa primeira situação, depois a posição, depois a apresentação, tá? No SPA. Então, voltando aqui de onde a gente parou na nossa apresentação. Tem outro conceito. Oi, alguém? Desculpa, licença. No caso do bebê tá com as costas para as costas da mãe, sabe? Como é que é feita? Posterior. Posterior.
Como é que é feita a escuta dos batimentos cardíacos totais? Pois é, às vezes, como ele tá com o tórax também, né, para frente, às vezes você consegue achar outro foco de ausculta que não o dorso, entendeu? É uma posição bem mais rara do neném ficar. A posição mais comum é longitudinal, cefálica esquerda. É o mais comum, é o posicionamento que os bebês mais gostam, tá? Quando tá posterior, muitas vezes você consegue auscultar na frente também, tá? Outra alternativa como o foco, né? Você palpa e às vezes nunca ele tá totalmente posterior, às vezes ele tá um pouquinho oblíquo, virado para um lado, tá? E aí você consegue auscultar tranquilamente. Ok? Em relação a outro conceito agora, que aí eu quero chamar a atenção de todo mundo, quem dispersou aí de repente, tá? Que é fácil de entender, mas às vezes quando vocês leem sozinho no livro, fica mais difícil. Quando o neném está entrando na pelve materna, que ele vai percorrer o trajeto, ele tem uma forma clínica de a gente avaliar a altura da apresentação. Como eu disse, o neném está alto, ainda não, o neném está bem baixinho, pertinho de nascer. Como é que eu quantifico essa altura? Se ele está lá em cima, ainda na pelve materna, ou se ele já está perto de nascer, tá? Eu tenho duas nomenclaturas. Eu tenho os planos, né, nomenclatura de Deli, tá? E eu tenho a nomenclatura de Hodgkin, tá? O mais usado na prática clínica é o Deli, tá? O que vocês precisam saber sobre essa nomenclatura? O zero, ou seja, o nível zero de referência são as espinhas isquiáticas. Vocês estão vendo aqui na parte interna da pelve materna duas proeminências ósseas, então são as espinhas isquiáticas. E no exame de toque, palpando a parede lateral da pelve materna, eu consigo sentir essas ósseas, que são as espinhas isquiáticas, tá? Então, eu consigo saber qual é o plano zero, tá? Eu fiz exame de toque, o neném tá bem no nível das espinhas isquiáticas, isso quer dizer que ele tá no plano zero, tá? Acima disso, eu vou usando o menos. 1 centímetro acima, menos 1, 2, menos 2, como vocês veem aqui na imagem. Quanto mais para cima tiver o neném, eu uso menos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, toquei as espinhas isquiáticas, ainda não senti a cabeça do neném, o neném ainda está muito lá em cima, então eu vou usando menos 3, menos 2 e menos 1, tá? Quando o neném passa desse plano zero, ou seja, eu sinto na lateral as espinhas isquiáticas, mas a cabecinha está mais embaixo, aí eu tenho um plano mais 1, mais 2, mais 3, que é quando o bebê já está saindo da pelve materna, tá? Deu para entender, gente? Na palpação eu sinto as espinhas isquiáticas, que é o zero. Aí eu vou tentar ver se ele está mais acima das espinhas ou mais abaixo. Então, mais acima eu uso menos, menos 1, menos 2. Quanto está mais abaixo, mais 1, mais 2, mais 3, tá? Que é a nomenclatura mais utilizada na prática clínica, que vão estar nos partogramas, tá? Para vocês preencherem. Em relação a Hodgkin, o plano 1, não sei se vocês lembram, é aquele estreito superior da bacia, que é da parte da síntese pública até o promontório, tá? O plano 2 é da parte inferior do púbis até a região medial do promontório. E, assim, por aí vai. O que vocês precisam saber? A única coisa que vocês precisam saber do plano de Hodgkin, que o 0 de Deli corresponde ao 3 de Hodgkin, tá? O 3 de Hodgkin é exatamente nas espinhas isquiáticas e o 4 no cox, tá? Ou seja, na prática clínica é mais fácil eu usar o Deli porque eu consigo sentir a espinha isquiática.
E eu não consigo sentir lá em cima se o bebê está lá acima da síntese pública. Então é mais fácil usar o DELI. A única coisa que às vezes eles cobram em prova é saber que o 0 de DELI corresponde ao 3 de Hodgkin, tá? Deu para entender essa parte? Professora, perdão, Davi ia falar também. Pode falar. Pronto, eu vou falar aqui, né? Professora, tem algum valor de referência, DELI, Hodgkin, ou... Davi tá cortando, eu não entendi tua pergunta. Eu vou, se você quiser colocar no chat também ou tentar falar novamente. Se existe algum valor de referência? De referência como assim? Tipo, a altura normal que o feto deve estar. Na realidade, Davi, depende do momento do trabalho de parto. É dinâmico. À medida que a mãe vai tendo contração, que vai impelindo o feto para baixo, né? Vai tendo contração, vai empurrando o neném para baixo. Aí depende do estágio do trabalho de parto. No estágio inicial, ele vai estar lá em cima, no -3, no -2. À medida que o trabalho de parto vai avançando, que o colo do útero está dilatando, o bebê ele vai descendo na pelve, tá? Então, assim, a altura da apresentação acompanha mais ou menos a dilatação. Vai dilatando o colo do útero para o neném passar e vai descendo na pelve materna. Quando o neném está lá pertinho de sair, ou seja, que o colo do útero já está dilatado totalmente, né, os 10 centímetros, ele vai estar lá no +3, quase saindo totalmente da pelve materna. Então, não tem uma referência. Depende do momento do trabalho de parto que ele está. Se é um trabalho de parto inicial, ele vai estar lá em cima. Quando já está o bebê perto de realmente nascer, ele vai estar lá embaixo. Entendeu, Davi? Professora, a minha pergunta era um pouco similar. Eu só ia perguntar, antes do trabalho de parto, era normal que ele esteja aqui à altura? -3, a senhora disse, né? Isso, às vezes no exame de toque ele tá tão alto que eu nem sinto. O neném fica boiando lá no líquido amniótico dentro da barriga da mãe. À medida no terceiro trimestre, nas últimas semanas de gestação, é que ele começa a popularmente o que chama de se encaixar, tá? Que é entrar dentro da pelve materna. Antes do trabalho de parto, ele não fica dentro, né? A cabecinha fica móvel, boiando lá no abdômen materno, tá? No útero. Ok, obrigada. E o termo que eu usei popularmente encaixando, na realidade, o termo utilizado é insinuação, que é a entrada do maior diâmetro fetal no estreito superior da bacia, tá? Para vocês verem aqui a progressão do trabalho de parto. Olha aqui, Davi, aqui ele ainda tá lá, assim, um pouco mais acima, né? Ele tá insinuando. A cabecinha do neném entrou ainda no estreito superior. À medida que as contrações uterinas impulsionam o bebê para baixo, dilatam o colo do útero, aí ele vai descendo, 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 ou seja, diminuindo o plano, tá? Para ser expulso do corpo materno. Ok? Aí vocês me perguntam assim, professora, mas por que é importante essa altura da apresentação? Tá? Junto com a dilatação, que vocês vão aprender nas aulas práticas, tá? Quando a gente voltar presencial, tomara que muito em breve, a gente tem modelos de dilatação e vocês vão poder treinar essa questão do toque. Para vocês entenderem, porque fica meio virtual, fica meio confuso, mas a gente vai poder treinar. A gente tem manequins de toque, de parto aqui na faculdade, tá? Então, está tudo previsto na grade de vocês. Não se preocupem que vocês vão ter uma vivência mais prática disso. Tanto aqui nos manequins, quanto depois nos estágios práticos no internato, tá?
Mas voltando, quando eu faço o exame de toque, eu tenho que avaliar, entre outras coisas, mas principalmente o quanto aquele colo do útero está dilatado e a altura que o bebê está. Isso é importante porque ele vai me falar como aquele trabalho de parto está progredindo. Porque o natural à medida, a gente vai ver isso na aula de assistência ao parto, à medida que vai dilatando, normalmente 1 centímetro a cada 2 horas, o neném também vai estar descendo. Então, vocês imaginam, ontem eu estava acompanhando lá uma paciente em trabalho de parto, com as contrações, ela já estava há algum tempo sentindo contrações, mais ou menos 12 horas. Então, assim, eu tocava, tem dilatação, mas nada do neném descer, nada do neném descer. Então, já estava dilatando 7 para 8 centímetros e o neném ainda lá em cima. Então, assim, tem alguma coisa errada com esse trabalho de parto. Por que esse neném, mesmo com contrações efetivas, com o colo do útero dilatando, ele não desce? Aí eu posso estar diante de uma desproporção. Ou a pelve é estreita demais para aquele bebê, ou o bebê é grande demais. Então, isso é importante a altura da apresentação, porque como foi que eu desconfiei disso? Que o bebê era grande demais ou aquela mãezinha tinha a pelve estreita? Porque o neném não descia. Então, se eu não soubesse avaliar a altura de apresentação, então, assim, eu poderia não ter identificado o problema, entendeu? Então, toque e a dilatação e a altura da apresentação são muito importantes para isso, para avaliar a progressão do trabalho de parto, se aquele trabalho de parto está evoluindo satisfatoriamente. Insinuação, né, que eu já falei para vocês, que é o termo popularmente o neném está encaixado, que é quando a cabecinha entra na pelve materna. E todo mundo entendeu até agora? Que agora a gente vai passar agora para um ponto mais... Vocês acharam complicado até aqui? Tá tranquilo? Alguém, um representante para a gente... Tudo certo até aqui? Tá sim, professora. Obrigada. Que agora a gente vai dar continuidade, uma parte... Não que seja mais complicada, mas que requer uma atençãozinha maior de vocês, tá? Em relação à apresentação cefálica, o neném ele pode entrar na pelve materna de algumas formas. Qual é a forma mais comum e melhor dele entrar na pelve materna? Como ele fica todo fletido, a cabecinha fletida, vocês imaginam qual é a parte mais baixa da cabeça do bebê quando você faz o exame de toque? É o lambda, porque ele está todo fletido. Então, assim, a parte do neném que fica mais lá embaixo, que você faz o exame de toque, é o lambda do bebê, tá? Mas existem alguns bebês que eles entram na pelve materna defletidos, tá? Como é isso? Em vez de entrar com a cabecinha bem fletida, para facilitar a passagem dele, tá? Por algum motivo, né, da acomodação óssea ou do bebê mesmo, ele entra defletido, tá? Ele entra, quando vocês veem aqui na imagem, a imagem A é o mais comum. Ele tá entrando todo fletido e o que eu palpo lá embaixo é a região do lambda. E aí eu tenho graus de deflexão. No B eu tenho um grau 1. O bebê ele tá um pouco defletido, tá? Que aí, quando eu faço o exame de toque, eu vou sentir um losangozinho, eu vou sentir um bregma. Ou o bebê ele pode estar mais defletido ainda, como vocês veem aqui na figura C. Que aí, quando eu faço o exame de toque, eu sinto a testinha do neném, a glabela, tá? Ou defletido de terceiro grau, que aí ele entra com a cabeça toda estendida, praticamente, e eu vou sentir toda a face do bebê, incluindo o mento, tá? E aí vocês já sabem que nessas deflexões eu vou ter dificuldade para o parto normal,
Porque a cabecinha do neném tem que se adaptar aos ossos, né, à rigidez da pelve materna. Então, assim, o mais comum e o mais favorável ao parto normal é ele entrar fletido, tá certo? Mas ele pode ter algum grau de deflexão. Grau 1, grau 2 e grau 3. Como é que eu avalio isso, professora? Através do exame de toque. Você faz o toque, o que você sente? Sinto lambda. Ah, então esse bebê tá fletido, tá normal. Senti o bregma, opa, tem um grau de deflexão. Senti a glabela, então já é um grau 2. Senti o mento, já é um grau 3, tá? Deu para entender esse conceito de deflexão? Professora, como é que procede com esse problema? Pronto, aí você identificou um bebê que fez exame de toque, um bebê, por exemplo, de fronte. Você palpa, às vezes, nariz, mento. Esse bebê, ele não nasce, tá? Então, é uma indicação relativa de cesárea. O que acontece? Às vezes, você está numa fase inicial, que a gente chama de pródromos de trabalho de parto, uma fase latente. Ou seja, o bebê ainda está se acomodando, se ajustando. Então, um momento você pode se deparar com uma deflexão, mas aí você aguarda um tempo, reavalia e o bebê já está fletido, tá? Mas se ele já está com contração ativa, dilatação e persiste de fronte, né? Ou seja, ele não fletiu a cabecinha, provavelmente vai precisar de uma cesárea, porque não tem como nascer normal. Porque a cabeça fetal não vai se acomodar no trajeto, né, na pelve materna. Certo? Ok. Professor, nessa apresentação, existe algum risco de dano neurológico ao bebê? Nessa apresentação, nas outras, né, que não, nas defletidas. Assim, não, se você identificar e conduzir adequadamente. O que causa dano neurológico do bebê? Por exemplo, não ser identificado isso daqui e deixar lá a mãe tendo contração e nada do bebê descer. Com o tempo, com o prolongamento do trabalho de parto, aí o neném pode entrar em sofrimento e ter dano neurológico. Não que a posição em si cause algum dano, entendeu? É a demora do trabalho de parto que pode levar a hipóxia e dano neurológico. Tá? Ok, professor. Aqui, gente, eu errei aqui, é a apresentação pélvica, tá? Antes de mandar para vocês esse slide, eu vou corrigir. A apresentação pélvica, ela pode ser uma pélvica completa, que lá embaixo tem tanto o bumbum quanto as perninhas do neném. Pélvica incompleta, quando tem uma perna para cima, né? Às vezes você só... Esse parâmetro é difícil de avaliar clinicamente. Por quê? Porque quando você faz o toque, você só sente, às vezes, o bumbum do neném. Essa classificação é mais na ultrassonografia, modo nádegas, que o bebê tem só o bumbum, tá? E tá com as perninhas lá para cima. Às vezes, no toque, você sente o bumbum e já sente um pezinho ali junto, tá? Mas, às vezes, só o bumbum e não dá para definir como é que tá as perninhas, tá? Mas só para vocês saberem que pélvica completa, quando tá o bumbum e os membros inferiores lá embaixo, incompleta, e o modo nádegas, que é só o bumbum e as perninhas para cima. A minha filha passou a gestação inteira desse jeito. Toda vida na ultrassom que eu ia ver a cabecinha dela, o que tava lá era o pé. Aqui é só um resuminho que eu vou deixar na aula para vocês. Situação pode ser longitudinal ou transversa. Apresentação cefálica ou pélvica, e na transversa só é córnico, não é possível. Cefálico pode ser fletido ou defletido. Tá? E aqui ele vai apresentando para vocês a opção. Por exemplo, na defletido, o que eu sinto é o bregma, o ponto de referência, a fronte, né, o ponto de referência é a glabela.
na defletida de face, eu tenho que sentir o mento, tá? Só um resuminho do que a gente já falou até aqui. Os exercícios a gente já fez. E agora, clinicamente, como é a palpação abdominal? Como é que eu vou descobrir, professora, tudo isso que você ensinou? A situação, a apresentação, a posição do neném. Através das manobras de Leopoldo, tá? A primeira manobra de Leopoldo, você vai sentir o fundo uterino. Então, você fica, né, como a gente sabe, o exame clínico, a gente se posiciona do lado direito, materno, e na primeira manobra de Leopoldo, eu fico de frente para a mãe, assim como está ilustrando essa primeira imagem. Então, eu vou palpar o fundo uterino. Palpando o fundo uterino, eu já vou conseguir saber se eu tenho ali alguma coisa pontuda, se eu tenho preenchido um bumbum ou uma cabeça, tá? E na segunda manobra, deslizando, a primeira manobra, eu palpo só o fundo. Segunda manobra, tá? Eu deslizo minha mão lá do fundo para as laterais. E aí eu vou tentar ver para que lado tá as costinhas do neném. Se eu sinto um lado mais regular, mais lisinho, mais completo, eu sei que ali é o dorso. O outro lado, se eu sinto membros, ponta de mãozinha, ponta de pé, tá? Mais irregular, eu já sei que o dorso está do outro lado, tá? Então, primeira manobra, fundo uterino. Segunda manobra, eu desço as minhas mãos pelas laterais para tentar ver que lado está o dorso, ou seja, qual é a posição do bebê, tá? A última manobra, ainda quase de frente para a mãe, eu vou tentar palpar, né, confirmar qual é o polo que está lá embaixo. Eu já na primeira, eu já consegui ver mais ou menos se tinha uma cabecinha ou um bumbum lá em cima. E na terceira manobra, eu vou palpar. Mais comum é que lá embaixo eu sinta uma cabecinha, né? Uma apresentação cefálica. Então, é mais rígido, mais móvel, você consegue aprender de forma mais redondinha, tá? E a quarta manobra é para eu saber se o neném está insinuado ou não. Qual é o grande lance dessa manobra? Tá? Isso é importante, esses detalhes, porque durante uma prova prática, onde é cobrado para vocês fazerem as manobras, tanto aqui na faculdade como nos concursos que vocês forem fazer, vocês têm que saber se posicionar. Então, a primeira, a segunda e a terceira manobra, você fica do lado direito e de frente para a mãe. Olha a quarta manobra, tá? Já é o contrário. Você fica meio que de costas para ela, você inverte a posição. Por quê? Suas mãos, elas têm que entrar de frente para a pelve materna. E para que serve essa quarta manobra, professora? Para saber se o neném está insinuado ou não, tá? Se a cabecinha ainda for alta, móvel, você ainda conseguir colocar a mão na pelve materna, né? Sentir o osso, a gente sente um batentezinho. É porque aquela cabecinha não está insinuada, não está encaixada. Quando já está no terceiro trimestre ou no trabalho de parto, você não consegue, quando a cabecinha do neném está lá dentro, você não consegue colocar a sua mão, sentir esse batentezinho na pelve materna, tá? Isso aqui também a gente vai voltar para vocês mais no final da obstetrícia nas aulas práticas, para vocês consolidarem nos manequins e nas pacientes. Então, aqui é só um resuminho, né? Primeira manobra, palpar o fundo do útero. Segunda manobra, deslizar a mão para sentir o dorso do bebê. Terceira manobra, tentar verificar a apresentação, né? E se a cabecinha lá embaixo está móvel ou não. E a quarta manobra, que é a exploração da escava, né? Ou da pelve materna, para saber se o neném está insinuado ou não. Ok, até aqui? A gente está indo para o último tópico, tá? Mas, assim, para a gente discutir sobre variedade de posição, era necessário que vocês já tivessem entendido tudo isso.
tá? E a gente vai avançar agora para uma parte, já a parte final, mas que requer uma atenção redobrada de vocês, porque no livro é mais complicado de entender um pouquinho se você não tiver tido algum contato, alguma explicação prévia, tá? Podemos Professor, avançar. Oi. só uma pergunta. Existe alguma contraindicação de parto vaginal nessas situações? Quais situações? A gente tem algumas contraindicações absolutas e algumas contraindicações relativas. Por exemplo, contraindicações absolutas. Um exemplo para vocês entenderem que isso é tema de outra aula. Placenta prévia. Acho que vocês já tiveram aula de placenta. Quando a placenta está lá totalmente recobrindo o colo do útero. É uma indicação absoluta de cesárea, não pode ter o parto normal. Por quê? Como é que o bebê vai atravessar a placenta para conseguir sair? Entendeu? E existe algumas contraindicações relativas. Por exemplo, um bebê sentado, pélvico, não é uma contraindicação absoluta, mas é relativa, tá? Não sei se era esse o sentido da sua pergunta, mas tranquilizando, a gente vai ver sobre essa parte clínica, né, de assistência ao parto em outro momento. Era isso mesmo? Sim, professor, obrigado. Nada. Em relação à estática fetal ainda, tem um último conceito de variedade de posição fetal, tá? Que é a relação entre o ponto de referência materno e o ponto de referência fetal. Primeiro, vocês têm que entender a pelve materna, tá? Visualizem aqui bem, que eu vou falar os pontos de referência. Isso aqui é como se você tivesse uma visão transversa, olhando de baixo, uma mulher em posição ginecológica para você, e aí você tá olhando. Em cima eu tenho o quê? Qual é esse ossinho que fica aqui em cima? O púbis, tá? Que ele é anterior. E lá embaixo, posterior, eu tenho o sacro, tá? E aí eu vou usar essas abreviaturas, P para púbis e S para sacro, tá? Se o neném rodar aqui dentro, né, a cabecinha dele rodar, eu tenho que entender algumas coisas. Por exemplo, aqui ele tá anterior, mais pro lado esquerdo, tá? Que é o lado esquerdo da mãe. Aqui ele tá transverso, né? Que ele tá nessa linha aqui, então ele tá transverso do lado esquerdo. Aqui ele tá mais posterior esquerda. Tá? Eu vou dar vários exemplos, não precisa vocês entrarem em pânico agora, tá bom? Vocês vão entender daqui pro final da aula. Se o neném tá rodadinho aqui pro lado direito, então anterior direita, transverso direita, posterior direita ou totalmente posterior, tá? Esses são os pontos de referência maternos, tá? E qual é o ponto de referência fetal? O mais comum e o que a gente vai estudar hoje, né, é só o ponto de referência quando occipito, tá? É o occipito do bebê. Se ele tiver, por exemplo, sentado, o ponto de referência vai ser o sacro. Mas essas outras variedades de posição a gente não vai estudar. Vou fazer vocês entenderem o que é mais comum e o que é cobrado nos concursos para vocês. Que é quando eu faço o exame de toque, se o neném estiver fletido, eu vou sentir o occipito. Então, o ponto de referência do neném, tá? É o occipito. Esse exemplo aqui, esse bebê, você faz o exame de toque dele. Lembrando, gente, nunca perdam em mente, pubis, sacro, lado esquerdo, lado direito, tá? Quando eu toco, nessa mãezinha tá em posição ginecológica, eu fiz o exame de toque, eu senti o occipito, tá? Que é triangular. Senti o occipito do neném. O occipito tá virado para onde? Ele tá mais anterior e mais para esquerda. Então, qual é essa variedade de posição? Occipito, anterior, esquerda, tá? Então, só a apresentação cefálica fletida, com ponto de referência fetal lambda, voltado para o lado esquerdo materno, anteriormente.
Se eu for representar isso assim, de forma de desenho, que é como às vezes aparece nas provas, vocês vão ver dessa forma, tá? O occipito anterior esquerda. Muito cuidado, que tem gente que vê o bregma assim mais exuberante, e aí tem o bregma como ponto de referência e acaba dizendo que isso aqui é uma apresentação de bregma direita posterior, entendeu? Então, mas na realidade, se eu tivesse uma apresentação de bregma, eu não conseguiria ver o lambda, porque o lambda vai lá para trás. Então, sempre que eu estiver vendo ali o occipito, é que o neném está fletido, tá? Vamos lá. Não se preocupem, a gente vai voltar isso várias vezes. Com os exercícios, vocês vão entender, tá? Aqui, qual é essa variedade de posição? Vou dar um minutinho para vocês. Já começaram a responder aí no chat, tá? Mas aguardando aí outras respostas. Todo mundo já deve ter feito o seu exercício em casa. Então, assim, como é que é visto? Então, é uma occipito, né? Porque eu tô vendo aqui o occipito, direita e posterior, tá? Ou seja, tá mais voltado para o lado direito materno e mais posterior. Então, a nomenclatura occipito, direita, posterior. É uma ODP, tá? Vamos lá, esse exercício. Lembrando que eu tenho que dizer, na variedade de posição tem três, a nomenclatura tem três variáveis, né? Então, eu estou aqui diante de uma occipito esquerda transverso, tá? Ou seja, eu palpo lambda mais do lado esquerdo e bem na linha média, né? Transverso. E essa? Ou seja, um occipito direita anterior, tá? ODA, occipito direita anterior. Outro. Aqui eu coloquei. Esqueci de apagar aqui esse nome. Desconsiderem aqui esse nome aqui no canto inferior. Tá? Qual é essa variedade aqui? Variedade de posição, ou seja, eu faço o exame de toque, senti o lambda do neném, o occipito, né? O lambda tá voltado para onde? Occipito, esquerda, posterior, tá? Então, essa é occipito, esquerda, posterior. E essa? Já dei a resposta. Tá? Como é que eu represento? Occipito voltado para o pubis. Occipito púbica. Tá? Se fosse o contrário, professora, se fosse lá atrás, occipito sacra. Tá? Mas como o occipito está lá em cima, occipito púbica. Tá? Tá aqui o outro exemplo, ó. Occipito sacra. Tá? Tudo certo, gente? Vocês entenderam? Tranquilo? Querem que eu repita? Querem que eu volte a alguma parte? Tá, vou dar prosseguimento, tá?
E o último fator, vocês lembram que lá no começo da aula eu falei que 3 fatores influenciavam na progressão do trabalho de parto: o trajeto, que é a pelve materna, o feto, que é o objeto, e o motor. Eu tenho que ter algo que impulsione esse neném para descer. Então, eu tenho um conceito de tríplice gradiente descendente, tá? As contrações, elas se iniciam no fundo, são mais fortes e duram mais. Então, assim, eu tenho as chamadas contração de treinamento. Então, às vezes, vocês vão ver grávida, eu já tô sentindo dor, já tô sentindo contração, e às vezes ela tem mesmo contração. Você palpa a barriguinha dela, tá dura, tá? Que são as chamadas contração de treinamento ou contrações de Braxton Hicks. Mas essas contrações, elas não são efetivas, elas não impulsionam o bebê para baixo. As contrações do trabalho de parto, elas se iniciam no fundo, são mais fortes no fundo e duram mais tempo no fundo. Por isso que é tríplice gradiente descendente. Então, a musculatura ela é mais forte no fundo uterino. Então, é essa contração que vai causar a impulsão do bebê para o trajeto de parto, tá? E as contrações eu tenho que avaliar quanto tempo ela está durando, de quanto em quanto tempo ela vem e qual é a intensidade delas, tá? Mecanismo de parto, tá? Ainda foi o que eu conversei com vocês, toda essa nomenclatura, para vocês entenderem esse processo, todo o trajeto que o bebê vai fazer para desprender do corpo materno, tá? Primeiro ele insinua todo fletido, depois ele vai descendo, rodando internamente, depois ele desprende a cabecinha, defletindo. Então, ele estava fletido, mas quando a cabecinha vai sair, ele deflete. Depois, o neném roda de novo, restituindo, e aí sai do corpo materno. Tudo o que eu ensinei para vocês até agora de estática, de nomenclatura, vai fazer vocês entenderem isso aqui nas aulas práticas, né? Quando a gente estiver dando assistência ao parto. Períodos clínicos do parto, também é outra classificação que a gente vai ver: dilatação, expulsão, dectação. Que a gente vai ver com detalhes só na aula que vocês têm no S8, mas no chá a gente aborda isso daqui também. Ok? Tudo certo, gente? Pode só voltar o slide. Esse? Sim, obrigada. Só para anotar. Tá. Eu vou passar essa aula para vocês também, tá? Eu disponibilizo a aula sem problemas. Você depois pode ter um representante da turma, eu passo meu contato, tudo à disposição de vocês. Podem mandar o WhatsApp tirando dúvidas. Agora que a gente está nessa forma online, né? Tem alguém mais tímido que às vezes não quer falar na hora, às vezes acha que a pergunta é boba, por algum motivo não perguntou, ou estudou e persistiu a dúvida, podem entrar em contato, manda um WhatsApp que eu respondo, estou à disposição de vocês. Professora, bom dia. Bom dia. Josivaldo, prazer. A senhora quer deixar logo um e-mail para a gente mandar um e-mail para a senhora? Ou prefere deixar os contatos da senhora? Não sei. Bom, pronto, posso passar sim. Vou colocar aqui no chat, tá, para vocês, mas tem até a Luana já entrou até em contato comigo ontem para pegar um material do chá, tá? Mas eu vou colocar para toda a turma ter também, tá bom? Tá bom, professora, obrigado. E-mail, telefone, Instagram, tudo que vocês quiserem. Não pode ficar com dúvida, tá? Obrigado. E aí, agora, a gente vai dar uns minutinhos de intervalo e a gente vai retornar 9h30, tudo bem?